Primeiramente, bom dia a todos, mais uma vez. Sou o Rodrigo, instrutor da Tigre. Tem algumas carinhas aí já repetidas do ano passado, sem problema. Sempre bom estar com vocês, tem gente nova, tá? Hoje a gente vai ter uma palestra sobre a parte de água fria. Vamos ter um mão na massa ali para vocês visualizarem. Quem quiser fazer a soldagem ali na prática, tá? Acredito que não dê para todos fazerem, tá? Porque alguns já têm experiência, aquele que se sentir confortável em vir aqui fazer e tudo, tá? Se possível, uns 3 para água fria, uns 3 para água quente, um pouquinho mais, pode vir, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem. Ia pedir só para vocês colocarem o celular no silencioso para não atrapalhar. Durante a palestra e ter aquela ligação dispersa, né? Acaba atrapalhando o raciocínio, então coloquem no silencioso, beleza? Por favor. Então a gente vai começar falando aqui sobre a parte de água fria. Deixa eu... Aqui mostra uma instalação de uma residência simples, é bem similar à casa de vocês, a um apartamento, tá? Então, ali nós temos a água que vem da rua, que passa lá pelo hidrômetro, que é o medidor, e depois vai para um reservatório, que seria a caixa d'água. Lá na caixa d'água nós usamos os registros de esfera, que vamos ver mais à frente. Desceu, você vai alimentar os cômodos, que seria banheiros, cozinhas, áreas de serviço, quintais, enfim. E ali nós temos os diâmetros desse tubo, que é de 20, 25, 32, pode ir até 110, tá? É o tubo soldável, que é hoje o mais usado para instalação de água fria, é mais fácil de trabalhar do que a linha roscável, e ele tem uma excelente pressão de utilização, tá? Um chuveiro, uma torneira, por exemplo, só pode trabalhar até 40 metros de coluna d'água. O tubo aguenta 75, quase que o dobro dessa pressão, tá? E no passado nós trabalhávamos com a linha roscável. Hoje quase não se usa mais esse tubo, tá? Mas ainda existem instalações antigas, então as conexões são usadas principalmente para fazer reparos, manutenções. E a Tigre sempre tem uma linha completa para atender a qualquer necessidade, qualquer demanda de vocês. Aqui nós vamos visualizar qual é o material correto para fazer a instalação, tá? Então, primeiro, sobre a parte de água fria, nós precisamos fazer uma pequena divisão nas bitolas para você entender até onde você pode soldar de uma forma, até onde você solda de outra, tá? Os tubos de 20 milímetros a 50, ele possui uma resistência e uma espessura de parede. Os de 60 a 110 são mais grossos, mais resistentes. Você pode soldar de duas maneiras, tá? Então, de 20 a 50, você só pode soldar de uma forma apenas, tranquilo? Como que é esse procedimento? Vou fazer aqui para vocês na prática, tá? Primeiro, ó, eu tenho que chanfrar, tirar as rebarbas. Quando eu chanfro, gente, eu deixo o acúmulo de adesivo por trás dessa ponta do tubo, tá? Então, ó, eu tirei um pouco da quina. Aí agora, vou tirar essas rebarbas aqui. Depois que eu chanfrei, o que eu tenho que fazer? Eu vou lixar a ponta do tubo. Vou pegar uma conexão aqui, ó, que já está usada. Tem a última bolsa e tem que lixar também o quê? A bolsa da conexão. Eu tenho que lixar até o ponto de eu retirar o brilho do verniz. Depois disso, eu vou usar a solução preparadora. O que ela vai fazer? Ela vai eliminar gorduras, sujeiras e vai iniciar uma reação química. Ela é como se fosse um primer. Ela é um solvente. Ela vai amolecer as paredes do PVC. Então eu pego um pano ou uma estopa,
molho com a solução preparadora, esfrego bem, ó, e na conexão também. Ela tem um cheiro forte, tem que ter cuidado, sempre tampar, senão ela evapora. Feito isso, o tubo e a conexão estão prontos para receber o adesivo. Muitos chamam de cola, mas é um adesivo, que aqui você vai fazer uma soldagem. Passo primeiro na ponta do tubo. Imediatamente eu passo na bolsa da conexão. Não posso deixar esperar muito, ó. Insiro até o final. Dou um quarto de volta. Mantenho pressionado aqui por uns 10 segundos. Bom dia. E tá soldado. Ok? Esse é o procedimento correto para você fazer uma soldagem. Tranquilo? Ficou alguma dúvida, gente? De 20 até que bitola que eu faço esse procedimento de soldagem? 50. De 20 a 50, tá? Se eu tiver excesso de adesivo aqui que esteja escorrendo, eu preciso tirar o excesso. Como ele não está escorrendo, ó, isso aqui vai ficar como se fosse um selim. Vai deixar um bom acabamento. Você não precisa tirar esse excesso. Beleza? Alguém gostaria de vir aqui fazer? Para tirar o excesso, seria aquela parte que você... Pode pegar um pano a estopa e tirar o excesso se ele ficar escorrendo. Aquele produto ali ou sem o produto? Tanto faz. Tanto faz. Já tá úmido, né? Pode vir fazer então. Chega aí. Embaixo aqui. Só cuidado na hora de você limar para não se machucar, hein? Não, tô aqui. Então, vamos lá. Tá tudo aí, ó. Você vai usar essa ponta aqui que está cortada. Mostrando pro pessoal. Vamos lá. Essa é a lima. É a lima? É a lima. É a lima. Professor, Oi. se caso não tiver lima, como faz o método duas vezes brusco, né? Espelho no chão, faz o mesmo efeito? Então, fazer até faz. Você só tem que ter cuidado para você não danificar tanto a ponta do tubo, tá? Se você, né, fizer ali no chão e tal, vê se está direitinho, tá? E tira o excesso depois com a lixa. Mas essa mecânica também dá um pouco mais de trabalho, mas dá pra fazer também. Tá bom, chão? Então, tá um pouquinho fraco, tá? Mas o ideal é você fazer mais. Com a lixa você vai ter mais trabalho e não vai chanfrar tanto. É, mas vai dar mais trabalho, dependendo do grão da lixa também. É, depende. Com a lima você trabalha mais rápido, é mais eficiente, tá? Eu tô aprendendo só. Tá certo, isso aí. Bom, agora já tá bom, já tá um pouquinho melhor. Aí você tira o excesso para lixa aí. Agora você vai lixar a ponta do tubo. Deixa eu ver. Tá bom. Aí quando você lixar a conexão, você deixa ela direcionada para você. Quando você usar a solução preparadora, pode ser que você não consiga reconhecer mais. Aí como na conexão a gente tem dificuldade de acesso, pode lixar bem. E gente, quando você lixa tubo e conexão, você cria ranhuras, para quê? Para que você tenha uma atração melhor, tá? Uma pega melhor. Beleza? Já tá bom de lixar agora.
Qual o próximo passo agora? Então vai lá. Cuidado só para não cair, não derramar. Isso. Show. Esfrega bem aí. Na ponta do tubo também. Isso. Gente, outro ponto também, evitar ao máximo de demorar na hora de você passar adesivo na ponta e na bolsa. Quanto mais rápido você passar o adesivo ponta, bolsa e encaixar, é melhor, que aí o adesivo não vai secar. Oi? Primeiro na ponta do tubo, depois na conexão. Segurar para você. Qual a diferença, professor? Qual a diferença do adesivo e a solução? Vou explicar já. É só ele terminar aqui. Passa mais um pouco de adesivo aí. Tá bom? Só não pode ter muito. Já insere logo. Dá um giro de um quarto de volta. Aí, tá bom. Mantém pressionado um com o outro. Isso. Show. Esse cológico foi muito. Então, ó, só teve um pouco de excesso de adesivo na bolsa. Se você olhar aqui, você vai ver que ficou um pouco menos na bolsa. E aqui, ó, ficou só escorrendo um pouquinho. Aí o que você faz? Você tira o excesso aqui. Tira o excesso. Para não escorrer. Beleza? Show? A primeira vez tá boa. Isso aí. Já vai ensinar o cara lá, né? Essa mochila. Pode falar. Professor, qual a autoridade dessa limpeza que faz antes de passar o adesivo? Qual é a razão? Então, ela tira gorduras, sujeiras, ela é como se fosse um primer. E ela abre os poros do PVC. Então você imagina que está o PVC aqui e o componente químico dele. Ela abre os poros para quê? Tubo e conexão faça isso daqui. Tá? Se você for reclamar com a Tigre e ela verificar que tem esses sulcos no tubo, ela te dá perda de garantia. E aí você vai ter todo o prejuízo. Beleza? E a lixa, gente, é barata, né? R$1, beleza? A lixa pode ser uma lixa de ferro fina, ali a 150, por aí, para você lixar. Diferença do adesivo para a solução. O adesivo, ele vai fazer a soldagem, tá? Então ele vai unir os componentes. A solução preparadora é um primer que ela abre os poros do PVC. Então você pode imaginar que isso seja um bicomponente para que dê certo, tá? Alguém chuta quantos anos de garantia a Tigre dá quando você faz esse processo de soldagem aqui que nós fizemos agora? 10 anos. 10 anos? 20 anos. 20 anos? 100 anos? 20 anos também. Eu não sei. Quem falou 100? Quase acertou. 80 anos, gente. 80 anos nessa junta aqui que executamos da maneira correta. Aí o cara não usa lixa, não usa solução, só passa o adesivo e chama de cola, encaixa, nem chanfra, E nem dá a volta, né? nem dá volta, né? Aquilo, quando não der para dar esse 1/4 de volta, não tem como. Mas se você puder, você espalha o adesivo entre tubo e conexão de uma maneira melhor, tá? É mais eficiente, ok? Então esse é o processo correto para a gente fazer a soldagem. Tranquilo? Beleza? Pode falar. Para dar esse quarto de volta, tem que observar bem como é que vai ser a posição dos canos, né? De repente, Sim, claro. Tem que explicar bem sobre isso. Não, então, vamos lá. Você tem a curva para cá. Você encaixa ela aqui e gira na outra posição. Beleza? Então aí já tem que ter uma noção básica de como fazer a instalação. Se está aqui no prumo, né, você tem que seguir o alinhamento. Beleza? Se ela com a boca pra dentro, é só você botar ela com a boca pra fora, colar ela, a hora que você der um quarto com ela pra dentro, você já... Isso aí. É questão de lógica, né? Mas é sempre bom a gente reforçar. Tranquilo? Exemplo, ó, tem um tubo vindo aqui e vou colocar esse T, eu boto ele pra cá, depois giro na posição e já encaixo do outro lado. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Pode falar. Quanto tempo você já pode testar? Boa pergunta. Depois de 1 hora, você pode encher a tubulação de água
se ela não tiver muito pressurizada, que seriam em casas. Se for um prédio de 3, 4, 5 andares, a gente recomenda umas 3, 4 horas. E com a pressurização de 3 a 4 horas? 3 a 4 horas para você encher a tubulação de água. Bom dia. Tá bom? Bom dia. Tem um aí, né? Eu trabalhei numa empresa, né? Queria um ano de experiência, não passou essa solução, não. Passou sua conta, vazamento. Bom dia. Então, é por isso, gente, que quando a gente tem a palestra técnica, a palestra do fabricante, a gente aprende a maneira correta de se fazer o procedimento, tá? Para quê? Para que não dê problemas, não dê patologias. Você acha que a Tigre quer que vocês instalem errado? Não, a gente quer que vocês instalem correto. Por isso que a gente está aqui para treinar vocês. Beleza? Senão, a Tigre não daria palestra. Ó, tubo e a conexão se vira. Está aqui para poder ensinar vocês para que não dê problema. Quanto menos problemas der no nosso produto, melhor para a gente. Tranquilo? E já há 9 anos a gente ganha como campeão naquele site do Reclame Aqui, que é um site de pós-venda no setor ali de material de construção, tá? De marcas de materiais de construção. Tranquilo? Muito bem. Gente, fiz o procedimento aqui. Se for um tubo ou uma conexão de 60 a 110, eu posso fazer o mesmo procedimento e posso fazer o outro aqui. Eu escolho, tá? Não posso usar de 20 a 50. Por quê? Esse adesivo aqui, que é o para água quente, ele também pode ser usado para água fria nessas bitolas maiores, porque ele é muito mais forte. Ao invés de soldar um tubo e uma conexão nessa bitola, ele pode fazer uma abrasão e depois estourar, tá? Então por isso que a gente não recomenda. De 60 a 110, como que a gente faz? Eu não vou precisar lixar e não vou precisar usar a solução preparadora. Por quê? Eu vou usar esse adesivo. Esse adesivo aqui, ele dispensa o uso daqueles 2 pontos. Mas cuidado, gente. Olha o que eu estou falando. Esse adesivo. Aí chega o cara lá fora e o professor falou que não precisa lixar e nem passar a solução. O que para água fria é? Aí o cara já usa o adesivo que a gente acabou de fazer sem lixar e sem usar a solução. Adesivo para água quente, que ele é bem mais forte. Ele é tão mais forte que ele já faz esse processo de abrir os poros e unir de uma maneira só. Tudo bem? Ficou entendido? Show de bola. Então vamos continuar aqui. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o processo de soldagem? Pode falar. Quem vai precisar também? Ou não? Sim. Toda conexão, se possível, dá um par de volta. E quando a gente chegar em água quente, que eu vou fazer aqui, é obrigatório você manter pressionado, porque senão ele solta, tá? E o encaixe do tubo com a conexão para água quente, ele é um pouco mais folgado do que para água fria. Para água fria ele entra bem arrojado, na água quente não, por isso você tem que manter ele bem pressionado ali. Pode falar. Esse Aquaterm, né? Isso, Aquaterm. Pode ser aplicado para água quente, né? Regulação de água quente. E tubos de 60 a 110 para água fria. Somente nessas 2 situações. Ah, tá. Água fria também. Mas Isso. Tubo... Foi o que eu acabei de falar, ó. Voltando aqui. De 60 a 110 são as bitolas maiores. Eu posso soldar de 2 formas. Ou eu faço o processo que nós vimos, ou com o adesivo Aquaterm. Ficou entendido, gente? Posso fazer de 2 formas. De 20 a 50 eu posso fazer das 2 formas? Não. Tranquilo? Acho que teve mais alguém que quer perguntar outra coisa aí. Já respondeu, Já? Então beleza. Você falou água fria, 60 a 110, para lixar. Então, de 60 a 110 milímetros, o tubo e a conexão ele é mais grosso, mais espesso, mais resistente. Você pode usar o adesivo Aquaterm. Se você usar esse adesivo aqui, ele dispensa, lixa e a solução preparadora, tá? Se usar aquele adesivo lá, é obrigatório lixar e usar a solução preparadora. Tudo bem? Acho que é uma dúvida que é pertinente e a galera pode ter aí. Para o sistema de abastecimento de água, ele vem sempre em redução.
bitolas maiores da fornecedora, reduzindo para a gente ter pressão de água. Beleza? Todo mundo na mesma página. Nesse início de conexão, então imagina que a Águas do Rio me entrega com 85, que hoje eles estão entregando com 85. Eu tenho a primeira saída que eu jogo para 60 para minha tubulação primária, e aí eu vou reduzindo de 60 para 40 para depois 32. Eu consigo fazer com a Aquaterm, levando em consideração que eu vou ter uma volumetria e uma pressão maior nesse inicial de sistema, ou não necessariamente? Então, quando você trabalhar, que é o limite, que é o 60, você pode soldar aqui. Depois vai ter um ponto que você reduziu de 60 para 50, ali você já tem que usar aquele procedimento de soldagem lá. E aí a partir desse de 50, somente daqui para lá. Mas o que ele está falando, eu entendi o ponto dele. Ele está perguntando se no ponto você pode seguir direto com o Aquaterm. Isso, exatamente isso aí o que ele respondeu. O tubo ou o adesivo? Todo, vindo com a redução toda. Desde É porque o 80 até o 32. Ah, tá, vamos lá. Porque o Aquaterm suporta uma pressão maior. Então, vamos lá. Aí você faz tudo em Aquaterm. Você diz numa conexão você reduzir várias bitolas? Não. A tubulação toda. Pegou lá, o que ele está falando, pegou lá, tudo em Aquaterm. Conexão, tudo. Porque o Aquaterm suporta uma pressão maior Não, inicial. então vamos lá. Então você já vem Por isso que eu fazendo perguntei, tudo. tubo e conexão Aquaterm? Sim. Para água fria? Sim. Sim. Pode usar. Quando você trabalha com... Eu falei o marrom, tá, gente? Por isso que eu estou perguntando. Marrom, Aquaterm. Ele falou uma coisa, eu entendi, você já falou outra coisa, eu falei, também vamos lá. O que eu estou falando é que quando você faz essa redução, e lembra, a gente não pode reduzir de 85 direto para 32. Isso. Você tem que vir dando uma volumetria, pelo menos 1 metro, 1,5 metro aí, para a gente começar quebrando a força. Senão você quebra muito a conexão, e essa conexão, não se você fizer uma soldagem correta, mas a possibilidade de rompimento é absurda. Sim. Você está jogando uma pressão muito grande com uma pressão muito pequena. O que eu perguntei ele foi se eu consigo fazer a junção das duas colas. É exatamente isso. Porque se eu venho com uma bitola de 85, eu posso fazer com a cola Aquaterm e tenho que fazer com ela. Não é que eu tenho, mas eu posso fazer. É mais fácil. Eu venho fazendo com a Aquaterm, e se nessa transição, que aí eu já cheguei de 60 para 40, que a gente já consegue fazer com tranquilidade, se eu já posso entrar com a cola normal PVC. Pode. Aí, por exemplo, você veio lá de 60 para 40, você usou uma bucha de redução longa. Do lado de 60, você pode usar ali o que? O adesivo Aquaterm. Na outra bolsa, que é 40, você já tem que usar o outro. Tranquilo? Isso, essa era a minha dúvida, se a gente pode mesclar as duas colas. Sim, numa mesma conexão, de um lado é uma bitola, 60, soldou com a Aquaterm. Do outro lado, a bolsa é 40, posso usar outro adesivo? Pode. Beleza. Não tem problema. Tranquilo? Oi? Posso. Porque o que acontece? Provavelmente essa conexão de 60 para 40, ela já vai ser mais grossa e resistente. Só que do outro lado, quando eu usar o tubo ele vai ser mais fino. Então, para garantir ali não ter nenhum problema, a gente indica já na bitola de 40 aquele procedimento ali. Aqui para casa não tem esse problema dessa outra cola mais da Aquaterm mais resistente. Então, né? Para casa. Problema não vai ter nunca. O grande problema que pode acontecer é você ter um vazamento e você requerer a garantia. A Tigre não vai te dar garantia onde for se você usar o adesivo Aquaterm de 20 a 50. Aí você está assumindo a responsabilidade pela sua instalação. É isso que a gente fala e deixa claro. Isso aqui é para que você não tenha problemas e que dê a garantia para você, tá? Te dou garantia se você fizer assim. Se você fizer de outra maneira, eu não dou garantia. Aí é por conta e risco. Devido à parede dos tubos. Isso, a espessura de parede que ela é mais fina. A água Aquaterm, o adesivo é muito mais forte. Beleza? E, gente, a junta é sempre o ponto mais crítico de uma instalação hidráulica. Tranquilo? Feito a junta da maneira correta, a probabilidade de dar problemas quase zero, tá? Beleza?
E aí nós temos algumas conexões que são usadas em pontos específicos, como união, que é usada antes e depois de equipamentos que precisam sofrer uma manutenção, como uma bomba ou um pressurizador. Tá? Você sempre coloca ela em par, então uma em cima e uma embaixo. E aí você solta ela depois de soldada, você retira o equipamento, limpa, faz manutenção e coloca novamente. Ok? E aí nós temos as conexões de transição. Se você tem uma tubulação branca antiga e você quer transformar para a linha soldável, essas são as conexões apropriadas. De um lado ela é com rosca, do outro lado ela é lisa, para você soldar. Beleza? Então nós temos a luva, o T e o joelho. Só cuidado com esse joelho de 90, porque ele vem com rosca de um lado. E algumas pessoas colocam ele aonde sai a água para consumo. Onde sai a água para consumo sempre tem que ser o azul. Porque o azul vem com metal na ponta, que é aquela conexão de proteção, tá? E ele serve tanto para uma peça de plástico ou de metal. Exemplo, tem um chuveiro elétrico de plástico, beleza. Ah, eu quero botar uma ducha que o tubo é de metal. Essa conexão aí vai servir para os dois. Tranquilo? Me ajuda a desmistificar um mito. Sim. Esse é um mito. Especificamente no Rio de Janeiro. Aqui a gente ainda tem muito uso das conexões roscáveis. Sim. Porque subentende-se, e a gente tem esse mito, e por isso é um mito do Rio de Janeiro, que a conexão roscável ela é mais resistente que a conexão marrom. E não é. As pessoas falam isso porque no Rio de Janeiro, nas comunidades, a gente estica durante trajetos muito longos a conexão, para buscar água de um ponto muito distante para levar para um outro ponto. Então utiliza-se a conexão branca, o tubo branco roscável, porque se acha que ele é mais resistente que o marrom. E não é, né? Então, vamos lá. Aí tem duas situações. Se a gente for pegar um tubo marrom e um tubo branco, olhar um com o outro, o branco ele tem mais espessura de parede. Ele tem uma resistência mecânica maior. Por quê? Se você esbarrar, um carro bater aqui ou der uma pancada, o tubo branco, por ele já ficar exposto lá de fora, é o recomendado quando você usa o branco, ele vai ter uma resistência maior. Porém, quando você pega o tubo para fazer a junta, você tem que fazer rosca. Você tira um pouco do tubo. A emenda, a junta, ela tem que ser a mesma pressão e resistência de uso. Então, a junta, a emenda da linha roscável tem a mesma resistência e pressão que a linha soldável. Se você for instalar do lado de fora, a parede externa, o branco, ele vai ter uma resistência mecânica maior no tubo, mas na junta não vai ter diferença. Tranquilo? E é por isso que quando a gente vê distâncias muito grandes do branco, sempre tem aquelas goteirinhas, e aí o cara abre muita rosca, né? Também. A rosca você tem que abrir a quantidade correta da rosca. Você abre muita rosca, por isso tem sempre aquelas goteirinhas que vai pingando ao longo do trajeto lá. E, gente, vamos supor, daqui até ali a porta, se eu botar um tubo cheio de água exposto ao sol, depois de 1, 2 meses, você vai perceber que o tubo ele vai ficar esbranquiçado, tá? E ele vai ter um comprimento um pouquinho maior, ele vai ter uma barriga. Por quê? O tubo plástico, quando ele é submetido ao calor, ele dilata e retrai, dilata e retrai. Isso pode danificar a junta, tá? Então tem que ter cuidado. Quando tem uma situação dessa, tem que fazer uma lira, que é um cavalete, aquele cavalete de lado, em que a lira ela vai abrir e fechar. Ela vai dilatar e retrair e não danifica a instalação. E toda a tubulação de água fria, água quente, esgoto, tem que pintar se ela ficar exposta ao sol. Não tem proteção anti-UV. Beleza? O tubo é plástico, ele dilata se ele estiver fora. Se ele estiver dentro da parede, não vai acontecer nada. Pode falar. Mas isso vale para o branco também, né? Também, qualquer tubo plástico. Mas em relação ao branco e o marrom, qual é o mais sensível? Aqui, Calor. igual. Igual. Não tem diferença. Pinta de azul, pinta de preto, não. Qualquer tinta à base d'água. Aí a cor é com vocês. Pode falar. Qual é a razão da água fria e quente?
Como assim? Explica, por que chama tubo de água quente? Então, esse aqui foi um tubo desenvolvido para que ele suporte uma determinada pressão a 20 graus. O tubo de água quente, ele é 3 vezes mais resistente, tá? Então, se eu conduzir água fria aqui e aqui, esse vai aguentar 3 vezes mais. Quando eu conduzo uma temperatura maior, um líquido com a temperatura maior aqui, a resistência do tubo plástico da conexão diminui. Então, se eu conduzir água fria numa pressão aqui e água quente a 70, 80 graus aqui, 70 graus que é a temperatura aqui, na mesma pressão, eles vão ter a mesma resistência, tá? Por quê? Aqui está mais quente, só que ele já perdeu resistência. Então é basicamente o seguinte, vamos lá, para você entender. Água fria está nessa resistência aqui. Água fria no tubo de água quente que é mais resistente. Aumentei a temperatura, a resistência vai diminuindo até chegar no ponto que eles fiquem parecidos. Um com água fria, outro com água quente com a mesma pressão. Uma pergunta. Qual é a função dessa água quente? Eu trabalhei com água quente em tubo de ferro, metal, que é para caldeira. Sim. Esse da água branca... Esse daqui é para você usar quando você vai tomar banho, quando você vai lavar a louça, você vai usar na pia de cozinha para chuveiro, para pia de cozinha, tá? Então, exemplo, regiões mais frias, regiões serranas, você tem um boiler, que você vai aquecer a água lá, e aí a água quente vem nesse tubo aqui até a sua torneira. Show. Beleza? Obrigado. Então os dois são soldados, os dois. Os dois são soldáveis, só que esse aqui, o nome dele é soldável, o nome desse aqui é Aquaterm. Tudo bem? Tem nomes diferentes, tá? Tranquilo? Show. Mais alguma dúvida? Quando você tem ali um cruzamento de uma tubulação com a outra, ao invés de usar várias conexões para você desviar, você tem uma que faz esse desvio por trás ou pela frente, tá? E você segue o sistema, beleza? E ali mostra as bitolas que tem disponível nessa peça. Quando você vai fazer uma manutenção, um reparo, aí nós usamos a chamada luva de correr, que eu falei aqui no início. Gente, a luva de correr, ela vem com anel de borracha. Você não usa nenhum procedimento ali. Você usa a pasta lubrificante, que é uma bisnaga azul, que você vai passar aqui em volta do anel e na ponta do tubo, tá? Para facilitar o encaixe. E você pode abrir a ligação de água na hora, porque ela não usou solda. O que vai vedar é o anel de borracha. Não pode passar graxa nem vaselina, porque é derivado do petróleo, pode danificar o anel, tá? Então tem que ser a pasta lubrificante. E o detergente? Então, o detergente... Todo mundo levou a pergunta. Galera, o detergente eu já fiz na prática com um com o outro, tá? O detergente, a viscosidade dele é muito fina. Te atrapalha em certas situações, principalmente no esgoto, para você encaixar uma luva de correr, tá? E ele, com o tempo, não vai deixar o anel de borracha lubrificado por mais tempo. Quando você passa a pasta lubrificante, é como se ele agarrasse na borracha e mantivesse ela lubrificada por muito mais tempo. Dá uma durabilidade maior. Exatamente, vai deixar a borracha mais durável. Por quê? Você imagina a borracha lá dentro, lá, encostada no tubo, durante anos. Se a borracha resseca, vai vazar. Então a pasta lubrificante ela vai lubrificar a borracha mesmo aqui dentro, para que ela dure esse tempo todo. Por isso que ela vai ter a mesma garantia. Tem um tempo de durabilidade? 80 anos. Então, né? Se usar a pasta lubrificante. Se chanfrar. Sempre que usar anel de vedação, sempre tem que chanfrar, obrigatório. Senão você não encaixa. Oi? Só não pode lixar. Não precisa lixar. O lixar você até atrapalha. Não precisa. Aí não precisa. Porque você até atrapalha, que aí vai gerar ranhuras, né, para passar pelo anel. Mas a pasta lubrificante ela já facilita o encaixe ali. Mas tem que chanfrar
para poder encaixar perfeito. Mas tem lugares na parede que você não tem como, então você tem que vir na lixinha ali. Exatamente. Coluna ali principalmente, velho. Exatamente. Não consegue mais. Então aí, é aquela lixa mais grossa, trabalho devagarzinho, aí você, pô, vai mais um pouco. Infelizmente, é um trabalho que dá trabalho, cobra-se mais caro. Por ele ter esse anel de borracha, ele pode ficar na área externa? Pode, porém, você tem que botar uma abraçadeira no meio da luva, senão ela solta. Teve até Em questão de ressecamento? Pintar com uma tinta à base d'água. Teve até um usuário aqui que viu a instalação da luva de correr, fez na casa dele e falou, ih, rapaz, soltou, você botou a abraçadeira? E não. Ela correu, tá? Porque tem que prender ela se ela ficar do lado de fora. Tudo bem? E ali, ó, vamos supor que você precisou quebrar a parede, gente. Quando você vai quebrar a parede, para você ocupar o menor espaço possível, você não consegue puxar o tubo ali dentro. Você usa 2 luvas, que aí você quebra só esse espaço aqui. O que você vai fazer? Você vai cortar, você vai fazer a marcação de 2 luvas, corta ali naquele espaço. Esse pedaço de tubo, você corta um pedaço um pouco menor novo, encaixa as 2 luvas, chanfrou, passou pasta lubrificante, encaixa as 2 luvas nesse cotoco ali, chega lá em cima e desliza uma para cima, para baixo, está pronto. Ok? Então ele vai ficar exatamente assim, com um pedaço de tubo novo no meio fazendo um reparo. Isso aqui se usa muito quando você fura a parede, acerta um tubo, vaza, tá? É esse procedimento que a gente faz. Assim, oi? Aquela outra aqui que tem uma garrinha assim, tem um corte no meio. Esse daí é o chamado tapa-furo. Eu já fiz isso aí. É uma peça que vem da China, não é normatizada aqui, e ela pode soltar em algum momento. Por quê? É como se a água aqui, ela fizesse uma pressão na parede do tubo. Quando ela encontra essa proteção aqui, ela vai sempre tentar empurrar. Aqui não. Aqui é uma conexão que ela é a passagem livre. Dessa também não. Não tem, porque não é normatizado. Oi? Pode. Beleza? Professor, oi. qual é a função daquela conexão tipo a cruz? O T? Não, cruzeiro. Cruzeiro, 4 volts. Então, a cruzeiro. A cruz. Então, vamos supor que você tenha uma descida e aqui você vai alimentar uma caixa de descarga, você vai alimentar aqui uma caixa acoplada e você quer continuar a descida. É para quando você quer seguir com 3 direções. Você pode usar a cruzeta. Descendo e liga. Isso, liga nas laterais e continua. Continua a ligação. Isso. Tá bom? A cruzeta aí varia. Por exemplo, eu não preciso que elas fiquem alinhadas. Eu posso usar 2 T's, um virado para cá e o outro virado para cima. Entendeu? Não, eu quero usar uma só. Tem a cruzeta. Como eu disse, a gente tem todas as conexões para atender a qualquer projeto. Dependendo do projeto, tem que ser a cruzeta. A gente tem. Aí você chega num concorrente, lá não tem a cruzeta, vou ter que usar 2 T's. Mas meu projeto obriga a usar a cruzeta. Vai ter que usar a da Tigre. Quando você mistura a marca, tubo de um, conexão de outro, cuidado, se vazar ali nessa emenda, nenhum dos dois vai te dar garantia. Mas você tem variação de tamanho de um... Tem. E Não é uma norma de 10 metros, tem que ser todo mundo... Então, o que a norma diz? Ela permite uma leve variação, tá? De uma marca para outra. Por quê? A gente faz o nosso teste tem que ser encaixado perfeitamente com a nossa conexão. A gente não pega a conexão do concorrente para testar no deles. Então, por exemplo, o meu ali, 20 milímetros, ele pode ter 20.015. O do concorrente, 20.085. Dá diferença. É micro, mas dá diferença. Então nós testamos com a nossa conexão, nosso tubo e conexão. Beleza? Tranquilo? Até mesmo tem que dar qualidade do produto, seu produto, né? Oi? Até mesmo que tem que dar qualidade, você está vetando seu produto, né? Produto concorrente. Exatamente. Indique curvas ao invés de joelhos. Gente,
Quando você tem o joelho, a água passa com mais dificuldade, o joelho perde pressão, ele tira a pressão da água, a curva, ela dá uma passagem melhor, ela passa com mais facilidade, tá? Do que com o joelho. A única diferença é que a curva é mais cara. Então, em locais que você tem pouca pressão, quando você usa mais curvas, você melhora o desempenho hidráulico. Tranquilo? Então fica essa dica aí para vocês. Aqui a gente vai falar agora um pouquinho sobre a instalação de caixa d'água. Na instalação da caixa d'água, a gente tem aqui, ó, um registro com flange, tá? Normalmente a gente usa o flange, que é o adaptador para a caixa d'água, que é essa peça aqui. A borrachinha sempre vai ficar do lado de fora. A parede da caixa está aqui, tá? Então, ó, isso aqui, a borracha fica pro lado de fora. Vamos dizer assim, ó. Fica assim, ok? Lado da água. Oi? Lado da água. Vamos lá. A parede tá aqui, ó. Tá vendo aqui o flange? É assim que fica, ok? No espaço, no vão aqui, tá a parede da caixa. Deu pra ver? Não dá pra ver, não. É sempre assim. Ok? A borracha para fora da caixa, tá bom? Ali você tem tubulação de entrada, saída para consumo, ladrão ou extravasor e o ramal de limpeza para você limpar a caixa d'água quando você for fazer manutenção, tá? Toda saída de água para consumo é obrigatório que você tenha uma ventilação, que é o respiro ou suspiro. Ele permite que você elimine o ar da tubulação, tá? Para não dar nenhum tipo de problema ali. Tranquilo? Então ele fica dessa forma. E aqui eu tenho a instalação de uma caixa um pouco mais alta para dar uma pressão melhor lá nas tubulações de uso lá embaixo, tá? Então numa saída da caixa eu usei, ó, 3 barrilhetes. Numa residência de um padrão médio para alto, você pode fazer isso aqui para quê? Para você usar uma tubulação só para os chuveiros e você pressurizar essa tubulação. Que aí quando você abrir o seu chuveiro, a água vai vir bem mais forte somente ali. Tá? Então você pode fazer um projeto bem otimizado, pensando numa melhor pressão usando isso. Uma casa normal, de um andar. É bom começar com bitola e acabar lá com 20 ou 25 minutos. Olha, varia bastante. Varia? Tá? 25 milímetros seria uma tubulação boa, tá? Mas alguns colocam lá saída de 50 e depois reduz para 25 para tentar dar uma pressão melhor, tá? Você vai aumentar um pouco a velocidade da água. Vai dar diferença? Vai. Mas tem que ver se vai ter aí um custo muito alto ou não. Tá bom? É bom, vai ter uma boa caída. Ou você já bota uma bomba pressurizadora que vai ser mais otimizado. Aí você tem que ver o que fica melhor. Só uma dúvida. Eu estou observando esse flange ali, tem uma parte dele que tem um prolongamento assim, né? Tem um arroz de prolongamento. Sim. E o outro é tipo uma tampa, né? A outra parte é tipo uma tampa aí. Qual o lado que fica para dentro da Qual caixa? dele? Então, vamos lá. Vou voltar aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Tô vendo. Você imagina esse vão aqui, a parede da caixa. É assim que fica. O anel para fora. Exatamente assim. E essa parte que é um tubo para dentro. A parte de dentro. Tá para onde ali? A parte do tubo para dentro aqui tá onde? Tá assim, tá assim. Entendeu? Entendi. Ó, tá igualzinho. Entendi. Beleza? Agora eu entendi. É igual o achar o A e com A. A parte de rosca, ela fica pra pra dentro. dentro da caixa para você fazer a conexão da bomba Isso. da boia de forma mais fácil. Entendeu? Você vem com soldável, a parte de solda você fica do lado de fora. A parte com rosca, ela entra para você fazer as conexões das boias. Entendi. Olha aqui como é que você faz, ó. Você insere aqui. Entendi. Isso aqui você vem por dentro da caixa para você prender. Entendi. Se você prender do lado de fora, isso aqui vai ficar pro lado de fora, tá errado. É a borracha. Aí aqui você não consegue soldar para fora, tá vendo? Vai dar errado. Beleza? Entendi. Show? E aqui nós temos esses registros de esfera. Nós temos
O registro compacto já com flange numa peça só. Você abre e fecha, tá? Aqui vai ficar a parede da caixa. Temos o registro de esfera VS, que ele vem com uma porca, uma união aqui na ponta. Ele é um registro que permite você fazer manutenção. Ele tem uma seta indicando fluxo de água, tá? Que é sempre nessa direção aqui. E instalação de bombas de piscina, somente esse registro pode ser usado. Você não pode usar em bombas de piscina o compacto, que é esse daqui. Tranquilo? E o compacto você pode usar em qualquer situação, fora a bomba de piscina. Esses registros sempre ficam fora da parede, eles não podem ficar embutidos dentro da parede. Então se usa geralmente em caixas d'água, bombas, algum local que você precise abrir e fechar o fluxo. Tranquilo? Esse não permite manutenção. E para a gente poder finalizar a parte de água fria, para vocês lancharem... Botando na união, não tem como. Não entendi. Botando a união, já tá bom, já. Só a caixa que vai ter manutenção mesmo, botando a união. Só cuidado que ó, o fluxo de água é esse aqui. Não, ele tá falando do outro. Não, do outro. Ah, tá. Sim. Junto com a união. Não, o outro. Não, o outro. Sim. Botando a união. Botou a união, botou isso aqui, acabou o problema. Não vai ter, vai ser quase que a mesma coisa. E aqui, ó, nós temos a instalação de uma bomba com as duas principais válvulas. Temos ali a válvula de pé com crivo, que fica dentro da cisterna. A função dela é evitar que a água da bomba para a cisterna não retorne. Então ela tem um obturador que trava, tá? Para não deixar a água retornar. E essa telinha aqui evita de entrar pedra, madeira, qualquer objeto para não danificar a bomba. Essa tubulação da bomba até a cisterna é chamada de tubulação de sucção. Beleza? Sucção. Da bomba em diante, a gente chama a tubulação de recalque. E ali em cima eu uso a válvula de retenção. A válvula de retenção ela vai evitar o retorno da água da bomba, da caixa para a bomba. Tá? Você imagina que essa tubulação fique 5 metros acima, levando para uma caixa d'água. Desligou a bomba, a água que está na vertical ela vai descer pela gravidade. Essa válvula que evita esse retorno não vai dar ar na tubulação. O golpe de ariete. Ou golpe de ariete. Mas ela segura bem a retém bem a água? Sim, retém bem. Eu estou com um problema lá justamente por isso. Toda vez quando precisa ligar a bomba, aí o cano, e tem uma válvula dessa, que lá quando o rapaz fez, e lá eu estou lá só fazendo manutenção agora. Aí eu fui verificar a tubulação, o cara usou essa válvula de crivo lá embaixo, e tem uma válvula de retenção em cima também, mas toda vez quando precisa utilizar a bomba, tá vazia. O sistema tá vazio. Tem que verificar se a válvula tá com problema, se ela tá funcionando, tá? Se, às vezes, a válvula tá com problema. Então, mas a válvula é nova. Tem 2 semanas, mais ou menos 3 semanas que foi feita a instalação da bomba lá. Se for instalada, o pessoal foi feito. Se a instalação foi feita ao contrário, dá uma olhada. Se a gente colocar lá, você vai colocar ao contrário. Não foi ao contrário. Com certeza ao contrário. Você tem a válvula de crivo, você não consegue botar ao contrário. Tá, mas acontece que o cima tá vazio embaixo. Ele tá falando que tá vazio. Porque tá vazando embaixo. Ó, pessoal, nosso colega aqui... O amigo quer fazer uma pergunta. Claro, rapidinho. Experimentou duas em um tramo, isso? Duas válvulas num tramo, pode ser utilizado? Pode ser usado. Assim, depende da altura, tá, para ser utilizado. Por quê? Por que usar duas? Pô, é muito comprido, a bitola é muito grossa. Para travar melhor, tem que tomar cuidado, porque se for muito comprido e usar duas válvulas dessa, você pode estar fazendo em excesso e gerar um golpe de ariete, que é uma pancada, tá? Então assim, uma só, dependendo da altura, vai ser o suficiente, ok? Tem uma média dessa altura? Olha, você pode botar em torno de 10 metros, 15,
15 a 20 metros, você consegue usar uma só, beleza? O ideal é que use uma só apenas, tá? Ela vai funcionar tranquilamente, beleza? Mas se houver, por exemplo, assim, algumas divisões, vai para um lugar, vai para o outro, entendeu? Aí cada um tem que ter a sua válvula de retenção. E pegando um gancho do que o Rodrigo está falando ali e usando um pouco do desenho, a gente vê muito problema em instalação de bomba, porque a bomba periférica, que é essa bomba para instalação que puxa de um poço, ela sempre precisa trabalhar com água na tubulação. Então a gente pega a galera reclamando muito de que a minha bomba parou de funcionar, queimou muito rápido, essa bomba não vale nada. É porque o cara, na maioria das vezes, ele não colocou a válvula de retenção. Então toda vez que você liga, a tubulação está seca. Então por isso que o cara tem que abrir lá, colocar água na bomba, fechar para puxar. Quando você usa uma válvula de retenção, mantém a água na tubulação primária. Então isso ajuda ainda na vida útil da sua bomba e muito, tá? E o que o nosso colega comentou aqui, muitos estão usando essa válvula aqui de metal. E aí oxidou, travou, ela vai perder a função. Uma de PVC ela vai ter um trabalho bem melhor. Uma observação, essa bomba periférica que o gerente aqui não está falando, normalmente as saídas dela, quando você compra de 1 cavalo e tudo mais, ela tudo é a saída de 1 polegada. E o que acontece? Quando você sai com ela para ir buscar na primária, que é lá embaixo no fundo do poço, você sai com uma, depois você vai reduzindo, certo? O que acontece? Lá embaixo tem muita gente botando válvula de metal, não funciona, dá problema. O certo é usar essas válvulas agora de plástico, essa válvula de retenção de plástico lá no final, que é o que puxa. A de ferro não segura. Ela trava e daqui a pouquinho tu está pensando que a bomba não está puxando porque a bomba deu problema. Não, é só trocar. Troca, tira aquela válvula de retenção que está lá no fundo e bota uma de plástico, acabou o teu problema. Esse ponto das válvulas de retenção é muito interessante, porque a gente vê muita gente, e eu estou com vocês todo dia ali, né? A gente vê muita gente vindo falar assim, cara, eu quero trocar minha válvula de retenção por uma de metal, porque é mais resistente. É mais resistente, mas para a utilização que você está fazendo numa tubulação de PVC, ela mais atrapalha do que te ajuda. É o que ele falou exatamente. As conexões, para você instalar uma válvula de metal numa tubulação de PVC, para não ficar tão ruim, você teria que pegar essa válvula de metal, entrar com uma tubulação de metal, entrar com uma bucha de ligação com metal também, para depois você jogar o soldado. É isso mesmo. A galera vem, faz a rosca lá no tubo, pega um tubo branco, encaixa no metal, pega um roscável para o soldável e vai, cara, não funciona. Então assim, se você está com uma tubulação de PVC, o ideal é que você use as válvulas de retenção de PVC. As válvulas de metal, de retenção, elas são muito utilizadas para tubulação de metal. E aí você pode utilizar ela infinitamente para tubulação de metal. Mas quando você vai fazer essa transição, nunca é aconselhável você sair do PVC, entrar com metal, porque você vai misturando muitos materiais e o que ele falou, o que o Rodrigo falou desde o começo, tá? A dilatação desses materiais é diferente. Isso aí. Então o PVC ele responde de um jeito, o metal ele responde de outro jeito. Quando você faz a união desses materiais, se não for de uma forma correta, você vai ter uma variação muito grande sempre. É porque o metal ele corre risco de enferrujar e começar a soltar foligens e ir pra bomba, né? Isso aí, também. Galera, outra coisa. As válvulas parecem ser a mesma, se você olhar assim, tá? Mas não são. Uma, que é a de retenção, ela vem com uma mola aqui dentro, ela vem com uma borracha a mais. Essa daqui não vem com mola, não vem com uma outra borracha, é normal, tá? Por quê? Vou dar um exemplo aqui. O cara reclamou, não, mas que vinha assim no passado e tudo. Parece a mesma coisa, mas não é. Ok? Ó, uma. A outra não mexe. Essa aqui vem com mola. É a de retenção. A outra de pé com crivo, ó, não vem com mola e não vem com anel de borracha. E é assim mesmo. Ok? Rodrigo, que aí o cara quer adaptar, vou pegar uma. Rodrigo, aproveitando a tua dica,
essa válvula que você pegou aí, normalmente se usa muito ela no meio ali, onde você botou o resisto. Aí usa muito essa, válvula de meio. Sim, meio, pode ser usada. E essa aqui ela pode ser usada tanto na vertical quanto na horizontal. A de retenção. Beleza? A minha de retenção é de metal e eu botei antes da bomba. Por quê? Porque faltava água. E aí, pra não ficar a bomba. Aí é expertise do profissional. Aí é a área. Fala. Essa de retenção, qual a posição correta de colocar ela? Qual a posição certa? Tanto vertical quanto horizontal. Tanto faz. Eu tô falando do lado ali, os dois lados. Então, vem uma seta indicando aqui, ó, água. Ela tem que ter um fluxo. O outro ela retém. Então, ó, tá escrito aqui. Nosso material sempre vem com a indicação. Com a indicação. Isso aqui é pra onde vai a água. Isso aí. Beleza? É legal quando instala o contrário. Pode falar. Oi? Mas que você já falou, só para tirar uma dúvida, o que acontece que a água da caixa não está no preço nas torneiras? O que faz? Então, você tem que ter um pressurizador, colocar a caixa mais alta, tá? São dicas de usar mais curvas ao invés de joelhos. Isso, são dicas para você melhorar a pressão. Na saída da caixa não tem algum respiro, não? Alguma coisa? Tem que ter um respiro também, isso ajuda, tá? Toda saída para consumo tem que ter um respiro. Tranquilo? Galera, para mostrar a vocês aqui, ó, essas válvulas, elas possuem tanto soldável quanto roscável, tá? Então, ó, tá ali, 25 a 60, 3/4 a 2 polegadas. Beleza? E aqui eu vou mostrar a vocês, ó, essa abraçadeira aqui, que é um sistema de fixação. Você pode prender qualquer tubulação aparente, tá? Exemplo, esses tubos, essas tubulações, tá? Então você prende na parede, insere, trava e ela fixa. Beleza. Beleza? Segura aí, Rodrigo. Oi? Mas ela... Não entendi. Segura um pouco. Qual o nome dessa peça aí? Comprar. Calma, já vou falar mais sobre ela. O meu celular tá igual eu, Ela é recuperável ou não? Você solta ela ou botou, perdeu? Não, recupera. Recupera. Professor, essa abraçadeira pode ser interna, externa. Calma, vou falar. Comecei. Deixa eu explicar tudo, depois vocês tiram a dúvida. Porque enquanto eu vou falando, já vai tirando a dúvida de vocês. Tranquilo? Calma, não se afoitem. Vamos lá. É uma abraçadeira para você trabalhar com qualquer tubulação ali, sempre na área externa, tá? O que ela não pode é ficar exposta ao sol, tá? Esse nylon aqui vai desgastar porque ela não tem proteção anti-UV. Nem pintando. Beleza? Pintando, você vai resolver o problema, que aí você protege do raio solar. Pintou, resolveu. Sistema dela, você encaixou, travou, mas ela tem uma alça que você levanta e ela volta. Você não perde a abraçadeira. Tá? Então, ó, travou, destravou. Ok? E aqui ela tem no tamanho pequeno, de 15 a 35, o médio de 40 a 75 e o grande de 85 a 114, que seria esse daqui. Beleza? Agora pode fazer as perguntas. Essa trava aí, hã? Não deu pra entender essa trava, onde que é? Só mexendo. Só mexendo. Ah, mas tem na Obra Max? Travou. Vou trazer, hein? Destravou. Ó. Tirar. Vocês sabem qual é a maior vantagem disso aí, né? Instalação que você tem que fazer com a abraçadeira gota. Vocês sabem como a gente utiliza a abraçadeira gota. Tubulação de esgoto suspensa, que a gente vai botar o forro, usa a abraçadeira gota, que é aquela que você tem a borracha para fazer a fixação. Quando vocês vão fazer serviço na casa do cliente, parece que tem fantasma. É porque ele não utilizou a abraçadeira gota. Essa aí entra no lugar da abraçadeira gota.
É, o cara vai descarga lá no segundo andar ou no porão, quando aparece tem fantasma. Fica fazendo uma barulheira danada. E galera, ali o recomendado é que você use uma arruela na fixação. Ela pode ser usada direto ali no tirante, tá? Para você ter uma boa sustentação dela. Não serve para usar no trabalho de drywall, por favor. Aí, dá uma olhadinha aqui. Vai passando aí para vocês visualizarem. Vamos ver agora a parte de água quente, galera. Show de bola. Boa essa troca. Gente, no nosso sistema de água quente, nós vimos lá água fria, caixa d'água. No de água quente você pode ter o boiler, que é um aquecedor de acumulação, e ali você está levando a água quente por esse tubo Aquaterm, mais resistente, aguenta a temperatura, tá? Até o ponto de consumo, até lá o seu chuveiro, um lavatório, uma pia de cozinha. Lembrando que quando você trabalha com água quente, você trabalha com 2 registros, é um misturador. Esquerda, sempre água quente, direita, sempre água fria, tá? Não esqueça, beleza? O aquecedor, ele pode ser o de acumulação, que é o boiler, ou de passagem, tá? Geralmente em apartamentos, quando você tem lá a área de serviço, você tem lá o sistema assim, do aquecedor, tá? E você vai usar aquele lá, aquecedor instantâneo a gás. Então vem a água fria, passa por uma serpentina, o gás vai aquecer essa serpentina e sai a água quente. Tudo bem? É assim que funciona. Então aqui é um exemplo. Como que é essa parte interna do aquecedor a gás, da serpentina, ó, que entra água fria e sai água quente. É o mesmo sistema também do boiler, só que o boiler como se fosse um reservatório, tá? Aqui embaixo mostra a ligação, ó, desse aquecedor aqui, ó, água fria, gás, água quente, ok? Exatamente assim. Temos o elétrico. Geralmente o boiler elétrico é usado mais em residências, quando você não consegue ter o solar ou você não consegue ter o a gás, tá? Existe também um aquecedor de passagem elétrico, se não me engano a Lorenzetti que tem, que aí você bota no ponto, né? E tudo mais. Tem vários modelos. E esse aqui é o solar. Gente, o solar, nós temos a placa que vai fazer o aquecimento e muita atenção na hora de fazer as ligações. Por quê? Quando você trabalha com boiler, você tem que ter 2 sistemas de segurança. Primeiro, o respiro ou válvula de alívio, que é por onde o excesso de sobrepressão, se o boiler está aquecendo demais, é eliminado para que não exploda o boiler, tá? Que ele não dê nenhum problema. Então, o respiro ou válvula de alívio. E o segundo, uma válvula de retenção ou esse cavalete aqui, ó. Esse cavalete evita o retorno da água quente para a caixa d'água. Só que a válvula de retenção é mais eficiente, tá? O que você não pode fazer? Combinar a válvula de alívio com válvula de retenção. Pode dar problema. Se usar a válvula de retenção, sempre tem que ter o respiro, ok? O respiro é por onde esse sobrepressão é eliminado. E como é que funciona a ligação das placas? Sai a água fria do boiler embaixo, entra a água fria na parte de baixo da placa, a água fria vai circulando até aquecer, sai água quente na parte de cima da placa e entra água quente na parte de cima do boiler. E aí fica esse fluxo, sai embaixo, entra em cima, ok? A água vai circulando e aquecendo. Tranquilo? Outro ponto. A alimentação da caixa d'água para o boiler, mesmo que seja de água fria, por norma é recomendado que seja exclusiva para ela e que tenha material que suporte água quente. Se não conseguir ser exclusivo, como mostra ali, você tem que prever evitar esse retorno da água quente lá para a caixa d'água. E aquele material ali tem que suportar água fria, a água quente, mesmo conduzindo água fria, tá? O respiro, ele sempre tem que ficar 30 centímetros acima
do nível da caixa, porque vai se fazer um sistema de vasos comunicantes. Se você botar o respiro muito baixo, vai ficar saindo água pelo respiro. Beleza? Direto. E aqui vamos para a primeira patologia, olha lá. Uma tubulação de PVC vindo da caixa d'água até o boiler e já ficou toda deformada. Então ali eu não tive uma válvula de retenção, não sei se tinha um respiro, e eu usei o que? PVC. Eu tenho que usar um material que suporte água quente, no caso CPVC, para evitar esse problema. Ok? Lembrando que o CPVC é quantas vezes mais resistente que o PVC? 3 vezes. 3 vezes. Só para vocês terem noção em pressão, o marrom conduzindo água fria aguenta 75. O Aquaterm, aguentando água fria, vai para 240 metros de coluna d'água, ou 24 quilos conduzindo água fria. Essa é a diferença de um para o outro. Quais os materiais que nós podemos usar para a condução de água quente? Cobre, PEX, PPR e o Aquaterm ou CPVC. Ok? Por que PPR termofusão? Termofusão é o processo de instalação que a gente vai ver daqui a pouco. Dentre esses 4 materiais, entre eles, nós temos ali o que vai trazer menos perda de calor e mais conforto térmico. Temos o aquatérmico sendo o melhor deles ali na parte de cima, que é o CPVC. Depois o PPR, depois o PEX, por último o cobre. Tá? Em até 20 metros do aquecedor até o último ponto de saída de água quente, você não precisa de isolante térmico. Esse isolante térmico é similar àquela espuma que se usa na serpentina do cobre do ar-condicionado. Aquela espuma é como se fosse um isolante. Tá? Em até 20 metros você não precisa dessa espuma. No Aquaterm. No cobre, sempre. Eu já tive a oportunidade de ver uma parede passando água quente num tubo de cobre. Aqui estava frio, aqui eu encostava a mão, eu quase queimava no revestimento, tá? Então é muito quente, tem que ter isolante térmico, tá bom? Sempre no cobre. Dúvidas até aqui? Pode falar. Esse PPR, a Tigre tem no caso? Tem. Tem loja aqui no Rio que vem? Olha, é muito difícil, porque é um material bem técnico, tá? Mas existe, aí tem que pesquisar. Assim, para saber onde tem na Tigre, tem que ligar para o 0800 nosso e saber qual foi a última loja que comprou o PPR aqui no Rio, tá? O PPR, gente, é uma tubulação verde, processo de termofusão. Ele é uma linha mais técnica, requer mais atenção e ele tem 3 tipos de tubos, tá? Cada tubo tem uma classe de resistência de pressão. As conexões são padrões, mesma classe que é a maior classe, que é o PN25. Esses 3 tubos aqui, o PN12, 20 e 25, tem algumas regrinhas. PN12 só pode ser usado para água fria. PN20 e 25 pode ser usado para água quente. Eu não falei que o Aquaterm aguenta 24 kg de pressão? O que está mais próximo ali é o PN25, que aguenta 25 kg de pressão. Tá? Então, o Aquaterm é similar ao PN25. O PN25 às vezes sai muito mais caro que o Aquaterm. E o processo de soldagem sempre tem que ter a termofusora. Tá? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Ô Rodrigo, eu não sabia que a Tigre tinha PPR. Sim, nós temos. Para combater principalmente a concorrência. Por quê? O PPR é um material. Tem locais que a pessoa está especificando PPR e tem que trabalhar com PPR. Então, a gente tem lá para não usar a concorrência. Aqui eu cortei uma soldagem só para vocês visualizarem que é eficiente, tá? O PPR deixa uma coisa só. Essa é a fusão, tá vendo? Então aqui nós temos, ó, tubo e conexão se tornando uma coisa só. Beleza? Isso aqui é um T de redução.
E é sempre comum, ó, ter esses anéis aqui na hora de soldar. Por quê? Quando você solda, você usa uma termofusora, que parece um ferro elétrico. Ele aquece a 260 graus. Então, se você se descuidar, vai encostar no ferro quente. Então, se queima. E aí nós temos duas termofusoras, de acordo com a bitola. Esse aqui é o bocal, onde você insere tubo e conexão. E ali a tesoura para você cortar. Você não pode usar serra, não pode ter rebarbas. Ok? Galera, outro ponto. E aqui mostra o processo de soldagem. Eu fui numa obra bem grande, agora acho que foi em Niterói. Aí chegou um cara, pô, campeão, queria tirar uma dúvida. Participei de um processo seletivo e tal. O cara lá da obra chamou 9 profissionais. 8 fizeram da mesma maneira, só que teve um que fez um processo a mais, ele ficou com cara e dispensou todo mundo. Sempre que você for soldar o PPR ali no termofusão, você tem que passar pano com álcool no equipamento, quando ele está frio, tá? Na ponta do tubo, na bolsa da conexão, tem que limpar com álcool, sempre, tá? É o passo principal também para limpar, para não deixar incrustações, ok? Então é obrigatório. E aí, 8 não fizeram o pano com álcool. O que fez o pano com álcool conseguiu a vaga do emprego. Mesma coisa, pô, usei a serrinha, o outro usou a lixa, o que usou a lixa conseguiu um emprego. O cara usou a solução, o outro não usou, o que usou a solução conseguiu um emprego. Então são pequenos detalhes que faz diferença na hora de você requerer uma vaga ou algum emprego aí fora. Então, termofusora tudo desligado, limpar com pano, com álcool, tá? Limpar também ponta do tubo, conexão com álcool. Liga a termofusora, deu 260, tem um tempo, insere tubo e conexão. Você tem que marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo, que depois que você insere ali na termofusora que está quente, você não tem mais o controle, você vai até a marcação que está no lápis e depois você insere na conexão. Tranquilo? Então fica essa dica para vocês, beleza? Então, gente, o PPR, você sempre tem que ter essa termofusora, térmico, tem que ter energia elétrica. Aí você imagina, tem que fazer lá 5, 6 andares, tem que levar energia elétrica até lá. Aquela poeira de obra, tem que cuidado, limpar ali com pano, com álcool, então dá mais trabalho. Fala. Esse PPR só pode cortar aquela tesoura ali? Sim, não pode usar serra, não pode ter rebarbas. Isso é PVC também. Oi? Então, aí existe algum equipamento ali, né, que você vai cortar, mas sem ter a rebarba. Exemplo, usei a serra. Cara, você vai ter que limpar muito bem para não deixar nenhuma rebarba. Nada. Aí tem que verificar no mercado algum equipamento que corte tubo PPR. Deve ter. Eu estou perguntando, porque quando eu trabalhei aqui no SEMES, na Petrobras, fundão, aí lá na época da reforma, aí teve as tubulações novas, foi tudo feito com esse tubo aí. Sim. E aí o pessoal dessa empresa, o que acontece? Eles tinham uma máquina lá, que eles usavam para cortar, aí depois eles vinham com essas faquinhas finas, lisas, e vinha tirando aquela rebarba. Isso aí. Pra poder ficar liso, né? Isso aí, tem que ficar lisinho, não pode ter nenhuma rebarba, porque senão essa rebarba ela pode comprometer ali o diâmetro interno, incrustar, agarrar e aí dá problema. Tem alguma ilustração como usar essa tesoura? Oi? Tem alguma ilustração aí como usar essa tesoura? Deixa eu pegar aqui. Rodrigo, uma consulta. Eu sou de Uruguai. No Uruguai temos todo. PPR. Tudo. Tempo todo. Eu posso conseguir aqui? Oi? Eu vou conseguir tudo aqui. Então, dá para conseguir, tá? Não é tão fácil encontrar. O que você pode fazer? Ligar para o nosso 0800 para saber qual loja que comprou esse último material, tá? Beleza? PPR, se eu não me engano,
tem uma loja no centro que é A&B Santa Isabel, tá? Que geralmente costuma trabalhar com esses materiais assim mais técnicos, tá? Tem muitas coisas. Google, A&B Santa Isabel, se eu não me engano, para trabalhar com PPR. Não sei se aqui vocês trabalham com PPR ou não. Não. Então, Com a ferramenta assim, como? que é um material assim muito técnico. É mais para indústria, né? Cozinha industrial. Qualquer situação, em hospital, indústria, mas pode ser usado em residência também. Essa loja que o senhor está falando, qual é o senhor sabe ver? Tem que ver no Google. De cabeça não tem. Só jogar no Google. A&B Santa Isabel, Centro, Rio de Janeiro. Vai aparecer lá. Se eu não me engano, a São Cristóvão também tem. Aí eu já não sei. Não, se é ali na parte que é aqui embaixo do viaduto. Uma dica aqui para a galera, não é o mesmo técnico de outra manutenção, Só encaixa. Galera, excelente posição que ele falou. No PPR é térmico, você não dá um quarto de volta. E as linhas é para ser alinhadas, tá? As linhas é para você manter o quê? O alinhamento. Você vai ver que na conexão tem uma linha aqui e tem a linha do tubo. O alinhamento tem que ser perfeito, ok? Eu consigo encaixar isso aqui e deixar torto? Consigo. Então, na hora que você encaixar, você tem que tentar deixar o mais retinho possível, tá? Beleza? Obrigado. É bom no caso na luva de correr também, né? Tem que colocar sempre certo. Isso, sempre certinho. Meio enviesado e dá vazamento. Gente, por que ele falou que lá no Uruguai só se usa isso aqui? Lá na Argentina, no Mercosul, nos países lá da parte do sul, a cultura é usar o PPR para tudo, tá? Lá é frio, pô. Terra de frio. Não, então, aí se usa muito o PPR, beleza? Então aqui ainda não tem muita. Tem. É mais difícil de encontrar comparado com a Aquaterra. Santa Catarina, hospital, aquelas regiões altas. Galera, falando agora sobre o nosso Aquaterm. Vamos lá, vou fazer aqui uma soldagem para vocês. Nosso amigo. Peguei o tubo, a lima. Ó, tá cheio de rebarba, gente. Eu preciso da lixinha só para tirar a rebarba. Tirei as rebarbas. O que eu posso fazer agora? Pegar aqui uma estopa, ó. Limpar. Tem que usar álcool? Não. Você PVC não. Tem que usar a solução preparadora? Não. Tem que lixar? Não. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o adesivo Aquaterm. Deixa eu já preparar aqui a conexão. Vou usar essa daqui. Gente, o adesivo é forte. Então, ó, ponta do tubo, bolsa da conexão, não precisa passar muito adesivo, encaixa até o final, dou um quarto de volta e mantenho pressionado, é obrigatório. Ok? 4 segundos? O correto é 20 a 30 segundos, tá? Beleza? Mantive pressionado. Se você não mantiver ele pressionado, ele volta, tá? Então esse é o procedimento certinho aqui. Beleza? Quem vai querer vir aqui na frente fazer o Aquaterm? Vai lá, Ró. Vai lá, Ró. Alguma das meninas querem vir fazer? Opa, boa. As meninas, pode vir então. E aí, a gente já tá prático, né? Só cuidado com a lima pra você não se machucar. Ó, vai dar aula pra vocês, hein? Vendo aí? Não é bom manter fechado não, ficar aberto, não tem problema não? Sim, é bom manter fechado por causa do cheiro. Vai ficar meio chapadão.
Não é pior do que aquela tinta que a gente usou, não, Roda. Tira lá. Esse só usa para tirar as barbas. Foi miau na vida, era o que eu podia ver. Vai tirar a poeira, pode usar aqui. Solução limpadora. O rapaz tá tendo muita mulher agora no mercado de obras. É. Né? São muito caprichosas, cara. Verdade. Aí com o mesmo pincel você já pode passar aqui na bolsa. Não precisa nem molhar mais. Olha bem. Mas tudo com jeitinho. Uma nordestina, onde arma de ferro. Bom, meu irmão. Pode. Encaixa até o final. Investimento Dá um quarto de volta. Isso, mantém pressionado. Pode falar. Ele é resistente para o recalque de bomba? Sim, mais resistente que o PVC, 3 vezes mais. Só que é aquilo. Segundo, moço. Só que é aquilo, se der ar, a tubulação esquentar e tudo, pode danificar também. Então tem que ter as válvulas para evitar ali não dar ar, trabalhar bem. Já Foi. Dúvidas? Foi tranquilo? Palmas para a menina, palmas para a aí pra menina. nossa amiga. Galera, é prático, é rápido. Olha o tempo que ela levou para soldar o Aquaterm, olha quanto levaria para soldar com o PPR, com risco de poder se queimar, tá? Então o Aquaterm é muito mais fácil você soldar. E gasta bem menos. O quê? A máquina é muito cara. É, a máquina é cara. Serviço também é caro. Serviço também é caro. O problema é que o cliente é miserável. Ah, aí trabalha para cliente rico, pô. Trabalhar para pobre não dá. Não fala assim. Porque não mostrou lá o corte da tesoura. Não entendi, Da pressão, queria. Então, vamos lá. De 20 a 50 milímetros no marrom. Você estava no início? Esse processo. 60 a 110, pode usar esse adesivo. Se usar Aquaterm, só esse adesivo. Ok? Mas tem uma outra cola também que costuma lá, não tem onde? A azul, a verde, não tem? Da Tigre? Não, da Tigre não. Aí já é concorrente. Não, uma tubo maior. Não, o que nós temos é um adesivo para a área industrial. Que aí... É para tubulação maior, né? Não, é a matéria-prima, que é o CPVC industrial, que aí é o laranja e o roxo. Entendeu? Mas o verde não é nosso, não. Não, verde é um de A demonstração da tesoura, do corte do PPR. Ah, tá. Não, olha só. Uma tesoura, tá? Você vai apertando e ela vai diminuindo, ó. Entendeu? Vai cortando e clac. Mas essa tesoura aí, ela é tesoura para o PPR ou para todo tipo de cubo? PPR. Ah, tá. CPVC. Se você usar no CPVC ou no PVC, você pode esmagar ele, trincar e depois dar problema. Ok? Por isso que os outros têm que usar a serra mesmo. Dúvidas? Quanto à soldagem? Eu acho que tem esse alicate. Eu trabalhei no Rometeu, eles usaram esse tubo aí lá, PPR. Show! Pode ser usado. Eles usaram lá. Ele tá aí para poder ser usado mesmo, não tem problema não. Antes usando com cobre, galera. Olha lá como é que era o processo de soldagem, tá? No passado, diversos equipamentos de proteção individual, a atenção que o instalador tinha. Com o Aquaterm hoje é muito mais rápido e fácil de você instalar. Uma dúvida. No caso assim, vamos supor, eu vou fazer um serviço numa casa que já é o tubo de cobre. Existe alguma peça de transição Rosca. do cobre pro... Não, do cobre pro cobre. Então, do cobre tem que verificar com o fabricante do cobre. Aquaterm é rosca, que eu vou mostrar daqui a pouco, são as conexões de transição. No cobre você tem que ter ou uma ponta ou uma bolsa de rosca para fazer a transição com o Aquaterm. Porque às vezes, dependendo do lugar, não tem como substituir o cobre que já está lá. Vamos supor que é igual no serviço que eu fiz fazendo recreio. Lá o pessoal fizeram a instalação, mas sendo que eles botaram a tubulação de cobre por dentro da coluna. Aí tinha só uma parte mais ou menos de um metro, de uns 60 centímetros do lado de fora. Então, o resto estava tudo embutido. Gente, concreto armado não se vai nenhum tipo de tubulação. Nunca.
Nunca. Imagina quebrar um pilar, porque a tubulação está lá. Nunca façam isso. Aí, quem fez isso não consultou, não teve um curso e tudo. Ah, vou botar aqui mesmo. Tá errado, não pode. Oi? Isso, então, isso aqui é do Aquaterm. Luva de rosca e entra com conexão Aquaterm e rosca e vai embora. Isso aí. Mas no caso aí tem que fazer a rosca, né? Se o tubo que você está fazendo lá, você vai cortar, abre rosca nele, entra com a luva e aí você já joga direto a conexão. Você pode vir com a conexão Aquaterm com rosca para jogar para a tubulação? Também pode. Mas o ideal é sempre você botar a luva para fazer esse tipo de emenda. Isso aí. Isso aí. Beleza? Então vimos ali o processo de soldagem. Nossa colega nos ajudou, bem simples, rápido e fácil, tá? Os adesivos, nós temos ele em bisnagas, frasco grande para obras maiores e o frasco menor que vem com pincel aplicador, tá? Lembrando, se for uma bitola grande, tem que usar uma trincha, aquela com a cerda preta para espalhar o adesivo, ok? Por quê? Se você for usar uma bitola muito grande com aquele pincelzinho, você não vai conseguir espalhar direito, o adesivo vai secar e aí pode comprometer a instalação, ok? Olha as conexões de transição aí que nós comentamos, ó. Conector, joelho de transição e a luva de transição. Sempre que for fazer transição para o metal ou qualquer outra ali, tem que usar uma conexão dessa, tudo bem? Diferente da linha soldável, na linha Aquaterm, todas essas conexões de rosca são de metal, ali na bucha de latão, sempre. Beleza? E essa aqui é o nosso T-misturador. Esse T-misturador é o que você vai fazer a instalação dos dois registros, tá? Que vai ser o misturador. Então, ó o latão de um lado, ó o latão do outro. Então, registro aqui, sobe um tubo, joelhinho, chuveiro. Beleza? É essa peça aqui que vai se tornar o misturador. Qual o registro, gente, que eu uso aqui? Não, tipo dele. Metal. De pressão. Qual é a diferença do registro de pressão para o de gaveta? Gaveta não pode ficar embutido. Não, de gaveta não pode ser usado no ponto final. O gaveta, ele sempre vai estar aberto. Você só vai fechar para fazer a manutenção. E ele permite um leve vazamento. De pressão não, é usado no ponto final de linha. Você abriu ali e sai água. Então é ele que vai abrir e fechar todo dia. De gaveta não pode ficar abrindo e fechando todo dia. Tudo bem? Cuidado. Essa luva aqui, galera, essa aqui é a única peça que se enquadra naquilo que ele comentou lá do início da transição de 60 para 40. Essa peça aqui é a única que você pode encaixar um tubo marrom e usar o adesivo Aquaterm. Por quê? Ela é uma conexão que vai fazer isso aqui, ó, 22 para 25, ok? É a única peça. Então aqui nessa transição PVC com CPVC tem que ser usado o adesivo Aquaterm. Ah, se der problema, garantia Tigre. É a única peça que a Tigre garante que você pode usar. Por quê? Nada de ficar esquentando o cano. Não. O CPVC não aceita esse adesivo aqui. Ok? Tranquilo? Então, beleza. E o cara vai falar, pô, mas você falou assim. Pô, mas e se usar der problema? A Tigre cobre. Desde que o tubo saia da Tigre. Oi? Desde que o tubo saia da Tigre. Desde que o tubo, a conexão e o adesivo seja Tigre, gente. Sabe por quê? Tem gente que às vezes usa tubo de um, conexão do outro, e o adesivo de uma outra marca. Até o adesivo tem que ser o nosso, galera. Tranquilo? Muito bem. Então essa conexão aqui, ó, faz a transição do Aquaterm para o PVC, e ela só tem duas bitolas. 20 para 15, 25 para 22. Beleza? Ali a curva de transposição, também usada naquela mesma situação que nós vimos,
E para a gente poder finalizar, a luva de correr para fazer reparos quando necessário. Mesmo procedimento também da linha marrom. Na Aquaterm também tem luva de correr? É essa aí. Então, tá aqui. Eu pensava que era só a marrom Não. e a normal. Então, tá ali para mostrar a vocês. Tem também de Aquaterm. Você tem todas as medidas. Tem que ver. Todas eu acho que não tem, tá? Você água quente. Até se ele tá dentro, não tem. Oi? Você água quente, durabilidade é a mesma coisa. É a mesma, essa borracha aguenta mais de 200 graus. Caraca. Assim é bom. Tem essa tabela aí. Do quê? Então, aí tem que ver no catálogo. Catálogo de produtos. Mas se eu não me engano, tem 15, 22, 28, tem 35, tá? Tem como solucionar pra Acho que até 28 só. Até uma polegada só. Essa daqui, a luva de correr. A de correr. Isso, a de correr. Até 28 só. Gente, alguma dúvida, perguntas? Pode falar. Enquanto isso, eu vou distribuir um brindezinho para vocês.